todas as dificuldades que nós estamos à frente como porta-voz da palavra do Senhor, e isso nos enche de alegria, porque a palavra do Senhor também é renovo e esperança para a nossa vida, e é o motivo pelo qual nós devemos estar dedicando o nosso tempo, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento em prol do reino do Senhor. Em reverência à palavra, eu vou convidar os amados a se colocarem em pé, para que nós possamos compartilhar a palavra do Senhor e o texto para a nossa meditação nessa manhã. Se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, o versículo de número 17. Aos Romanos, capítulo 14, versículo de número 17. Nós vamos falar nessa manhã sobre o exercício da alma. Aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Vou convidar os amados para que façam a leitura juntamente comigo, para que nós possamos, lendo, assimilar também melhor um pouquinho, né, daquilo que nós vamos falar nessa manhã. Leiamos, amados. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos agora nesse momento, Senhor Jesus, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui, ó Deus, na tua casa, para ministrar, ó Deus, a tua palavra. Ó Deus, nós somos gratos, ó Deus, porque essa palavra temos a certeza que achará, ó Deus, um lugar especial no nosso coração, e que nós sairemos daqui, ó Deus, com essa palavra, ó Deus, ó Deus, forçando a termos, ó Deus, uma atitude, ó Deus, com relação à tua palavra, com relação, ó Deus, às coisas espirituais. Ó Deus e Pai, ministra através da nossa vida, que o nome de Jesus possa ser engrandecido e que o nosso eu possa ser diminuído nesse momento. E, ó Deus, que o nome do Senhor Jesus possa ser proclamado, porque essa é a nossa oração que nós fazemos não porque merecemos, mas em nome de Cristo Jesus que nós já agradecemos. Amém, Senhor. Os amados podem se sentar. Irmãos, hoje existe uma preocupação muito grande da sociedade com relação ao cuidado para com o corpo, né? As pessoas se preocupam muito hoje, até uma questão médica. Muitas vezes a gente está assistindo lá uma programação, ou às vezes você tem toda uma programação na TV, ou na mídia, na internet, né, nos livros, incentivando as pessoas a terem práticas saudáveis na sua vida, né? Hoje é de conhecimento de todos que a alimentação, né, ela precisa ser algo controlado, ela precisa ser algo que traga, né, benefícios ao corpo. Na antiguidade as pessoas se preocupavam muito porque não tinham o que comer, né? Se você pegar aí há 100, 150 anos atrás, as pessoas tinham uma preocupação muito grande, mas isso era endêmico, era generalizado. Somente aqueles muito abastados ou poderosos que não tinham muito essa preocupação, mas a grande maioria tinha a preocupação até mesmo com relação à sua subsistência. Apesar de algumas décadas atrás, as regiões mais secas, realmente as pessoas não terem muito o que comer, mas hoje, graças a Deus, isso mudou bastante. Hoje a indústria da agricultura, né, a agroindústria, ela é mecanizada, então isso acaba ajudando bastante. Então muitas vezes as pessoas têm o acesso à alimentação, a produção de alimentos hoje ela é muito eficaz. Então às vezes a pessoa não se alimenta exatamente por uma questão social, uma má distribuição dessa alimentação muitas vezes, né? Mas existem muitos programas sociais que auxiliam, inclusive a própria igreja, graças a Deus, hoje tem condições de auxiliar as pessoas no que diz em relação ao seu sustento. Mas há 100, 150 anos atrás, isso era completamente diferente. Até mesmo para as pessoas se manterem era muito difícil, não tinha nem o substancial, aquilo que era o dia a dia. Uma alimentação básica, como diz lá a Organização das Nações Unidas, que é o básico de calorias para a pessoa se manter durante um dia. E graças a Deus a sociedade conseguiu melhorar em alguns aspectos. Esse da alimentação foi um deles, principalmente aqui no nosso país. Graças a Deus isso melhorou bastante. Então as pessoas têm acesso hoje, né, a uma cesta de alimentos, e isso acabou tornando as pessoas obesas, as pessoas preocupadas, né, agora em controlar a sua saúde. A gente tem uma preocupação muito séria com isso hoje.
As pessoas se preocupam em manter o peso, em manter o colesterol no nível correto, em manter a diabetes equilibrada. Existe uma preocupação muito grande com tudo isso hoje, porque é clinicamente provado, né, que a pessoa, quando tem uma alimentação saudável, quando a pessoa ela consegue se alimentar da forma correta, ela vai ter uma saúde, né, muito melhor. E as chances de uma enfermidade ou algum problema congênito ou até mesmo hereditário, né, genético, que já está ligado ali no seu DNA, ele diminui bastante, né, porque a pessoa vai cuidar da alimentação. Então hoje as pessoas têm esse cuidado, as pessoas se exercitam, você vê as pessoas fazendo caminhada, né, as pessoas indo à academia, as pessoas cuidando da alimentação, né, as pessoas sempre procurando fazer algum exercício para manter o cuidado do corpo, né. As pessoas querem o quê? Eliminar aquelas toxinas, aquilo que não é bom para a saúde. A gente sabe que existem coisas que você come, que muitas vezes aquele ingrediente ali, aquela vitamina, em excesso, ela vai comprometer, né, o seu organismo. Se você chupa laranja demais para se proteger da gripe, né, vai ter uma substância ali que ela vai acabar afetando o outro lado, né? Se você come muito feijão para ter ferro, para ter a sustância, né, aí, né, por um lado prejudica também a questão intestinal. Então você tem que tudo ter equilíbrio. A própria Bíblia nos ensina assim, né? A gente precisa ter equilíbrio em tudo. Nós precisamos ter equilíbrio inclusive na nossa alimentação, para que exatamente, né, a nossa saúde ela possa estar em dia, né? Esses dias foi ontem, eu estava conversando até com a minha mãe. O Pedrinho tinha passado no médico, aí a médica já falou, ó, pode cortar essa mamadeira dele aí, porque ele já está ficando muito gordo, né? Até o Pedrinho mal começou, né, já tem que cortar um pouco a alimentação do coitadinho, porque ele está engordando demais, né? Já tem que cortar um pouquinho a comida dele, né? Por quê? Senão a criança já cresce obesa, né? É uma preocupação hoje da medicina, né? O cuidado também desde pequeno com as crianças, né, para que as crianças não tenham, né, a sua saúde afetada. Então estão em fase de crescimento, tem que ter uma alimentação regular, uma alimentação saudável, para que a criança ela possa crescer, né, de forma que não prejudique, né, o seu relacionamento, inclusive porque as crianças, até as mais gordinhas, né, acabam na escola principalmente, né, sempre motivo de chacota, né, na escola sempre tem algum problema com relação a isso. Escola um tempo muito gostoso, mas é um tempo que a criança tem que estar ali passando pelo estreito, né, porque com tudo ela é motivo de tiração de sarro, né, ou quando é magra demais, eles dão um apelido. Quando é gordinho demais, dão um apelido. Quando usa óculos, tem um apelido. Quando usa o aparelho, tem um apelido, né? Então as crianças desde pequenas já têm que saber ali o seu espaço para não encontrar problemas. Mas aqui na palavra do Senhor, irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos escreve, né, falando a respeito desse cuidado, né? Porque o reino de Deus, ele não é só comida nem bebida, né? Hoje a preocupação das pessoas, né, em estarem correndo atrás do seu sustento, correndo atrás do seu pão de cada dia, que assim a palavra também nos orienta, que nós devemos ganhar o nosso pão de cada dia, e graças a Deus em muitos casos temos conseguido até em excesso, né? E isso é motivo também para que nós possamos ajudar aqueles que necessitam. Mas muitas vezes nós esquecemos do principal, né? Porque assim como as pessoas se alimentam bem hoje e se preocupam, né, em depois queimar as calorias daquilo que ganharam em excesso, né, muitas vezes a gente se esquece de eliminar também aquilo que afeta principalmente a nossa vida espiritual, né? A gente se preocupa muito com a nossa alimentação e se preocupa muito com a nossa dieta, em fazer os exercícios para manter o corpo em dia, para manter a forma, para manter a saúde, né, controlada, né, os índices que o nosso corpo precisa controlado, da diabetes, do colesterol, né, o açúcar lá no sangue, né, que é o da diabetes, tudo tem que estar em dia, para você ter uma saúde equilibrada, para que no futuro não ocorra algum problema, alguma enfermidade mais grave, né? E muitas vezes nós esquecemos que também o nosso espírito, ele precisa ter um controle, né? Existem toxinas que acabam comprometendo também a nossa saúde espiritual, né? Existem, né, coisas na nossa vida espiritual que não nos permite ter uma vida espiritual saudável e que também precisam ser eliminadas, e precisa ser um exercício da fé, né, no nosso dia a dia.
Nós precisamos exercitar a nossa vida espiritual para eliminar aquilo que muitas vezes, né, nos impede uma comunhão melhor com o nosso irmão e uma comunhão melhor com Deus. E é isso que nós vamos tratar exatamente nessa manhã, né? Procurar, né, exatamente a ajuda que vem do alto para eliminar aquilo que corrompe a nossa alma, corrompe o nosso coração e nos impede de ter uma vida espiritual saudável. A nossa preocupação com o corpo, ela é importante, mas ela não significa nada se o nosso espírito ele não está em paz com Deus e não está em paz com os nossos irmãos. Essa nossa preocupação com o corpo, ela é saudável, ela é salutar, ela é importante, né? Para que você tenha uma vida, né, ativa, uma vida onde você possa andar sem depender de ninguém, né? Se perguntar aí para o irmão Natanael, aí, para a irmã Cidinha, né, para o irmão Geu, é bom você poder andar, sair para lá e para cá. Quem é que não gosta, né? Pessoa que já está com uma certa idade, ela não gosta de ficar em casa amarrada, né? Se ela cuidar bem da sua saúde, né, você pega aí a irmã Julieta, vai para todo lado, para lá, para cima, para baixo, né? Porque está com a saúde em dia. Todo mundo gosta disso, né? Com a saúde em dia, a pessoa vai, pega o seu ônibus, não gosta de depender do filho para nada. Não, eu vou sozinho, eu vou pegar aqui meu ônibus, eu vou aqui para cima, para baixo. Para quem dirige aí, pega o seu carro, vai para lá, vai para cá. Isso é muito bom, né? A pessoa tem essa disposição, tem essa saúde, né? Porque está cuidando bem dela. Mas nós precisamos também cuidar bem da nossa saúde espiritual. E existem alguns males que nos impedem, né, exatamente de ter a nossa saúde espiritual em dia. E é exatamente sobre ela que nós vamos falar, exatamente sobre elas que nós vamos procurar, através da luz da palavra, através do Espírito Santo de Deus, ter uma vida saudável, para que assim nós possamos nos encontrar aptos a herdar o reino dos céus, né? Não adianta nada você cuidar do corpo, se você não cuidar do principal, que é a sua alma, né? Um dos males que acaba nos prejudicando muito, né, e que nos deixa cada vez mais distantes de Deus, inclusive foi o motivo pelo qual Satanás caiu, que é o orgulho, né? Muitas vezes a pessoa não se dá conta disso, mas o orgulho é um mal terrível, porque é algo que Deus abomina, o coração altivo, o orgulho no coração, a pessoa não reconhecer, né, que ela necessita de ajuda, que ela necessita de amparo, que ela não é autossuficiente, que ela precisa de alguém para que possa lhe auxiliar, que tem alguém maior do que ela que pode lhe ajudar, né? O orgulho, aquela sensação de que você pode tudo, aquela sensação de que você é melhor do que todos, e é aquela sensação em que você, ou o que você faz, está acima de todos. Isso foi a causa da precipitação de Satanás. Ele achou que era melhor do que todo mundo, ele achou que poderia ser melhor até mesmo do que Deus. E esse orgulho causou uma chaga no seu coração que o fez se voltar contra Deus. E com isso precipitou a sua queda. Nós devemos ter cuidado, porque o orgulho muitas vezes tem nos afastado de Deus. O orgulho nos afasta do propósito inicial de Deus. O coração orgulhoso, ele não reconhece Deus nos seus caminhos. Ele não consegue ter essa interpretação de que Deus é o Senhor da sua vida. A pessoa não dá o braço a torcer, como diz o ditado popular, né? Ela acha que está certa, ela acha que ela não precisa de Deus, ela acha que ela não precisa de ajuda, ela acha que ela vai conseguir sair sozinho daquela situação, né? Um dos principais sinais do orgulho é quando você nota que, principalmente os irmãos na fé, eles começam a se afastar, e aí você vai convidá-lo: irmãos, vamos para a igreja, irmão, vamos lá estar conosco congregando, louvando a Deus. Eu não preciso da igreja, eu vou congregar em casa. Orgulho. A igreja é uma unidade, ela é um corpo. Quando uma das partes do corpo está enferma, ela precisa ser tratada, porque o corpo todo sofre. Se você tem uma unha encravada, como é ruim uma unha encravada, né? E se ela é lá no pé, você não consegue nem pisar direito. E afeta o corpo todo, até a cabeça, porque dependendo de como você pisa, dá aquela fisgadinha assim que dói até a nuca, né? Então, de tamanha que é a dor. Então, nós precisamos cuidar do corpo todo. E nós sabemos que quando a pessoa tem o seu coração orgulhoso, ela vai ser resistente à palavra de Deus. Ela vai ser resistente àquilo que o Senhor quer falar no coração dela. Nós precisamos
estar ali atentos a isso, né? Estar tentando conversar com aquele irmão, estar colocando e apresentando ele em oração, para que esse orgulho possa se afastar do seu coração, porque isso não agrada a Deus. Nós precisamos estar em união, porque Satanás, ele é forte. Nós não podemos menosprezar o nosso inimigo. Ele não é nada diante de Deus, mas ainda assim nós não podemos desprezá-lo, porque é um dos erros. Você achar que porque você está em Deus, Satanás não vai lhe pegar. Se você está em Deus firme, ele não pode lhe tocar. Mas quando você acha que você se afastando da igreja, ou se afastando de Deus, mas ainda assim Deus está com um olhar de misericórdia para com você, tem que tomar cuidado. Porque se nós estamos como igreja de Cristo, em oração, Satanás não pode nos tocar. Mas quando você vai se afastando e vai deixando, permitindo que o coração de orgulho, né, vá lhe afastando da igreja de Deus, você está abrindo uma brecha. E Satanás, ele é estrategista. Ele procura exatamente a sua fraqueza. Ele procura a sua fraqueza. Porque ele não pode combater a Deus. Então ele vai pegar a fraqueza daquele que está distante de Deus. E nós temos que tomar cuidado. Não permita que o orgulho tome conta do seu coração. Você precisa do irmão que está ao seu lado. Você precisa do irmão que está ao seu lado. Você precisa dele em oração. Você precisa dele para caminhar junto. Você precisa dele no conselho. É muito bom quando a gente tem aqui a oportunidade, principalmente no culto da noite, de orarmos aqui uns pelos outros, cumprindo o mandamento bíblico, né? Orar um pelos outros, quando tem as duplas de oração aqui, porque é aquele momento onde você tem para compartilhar com o seu irmão da sua dificuldade, e não deixe o seu coração, né, que o orgulho apareça ali no seu coração, mas antes tenha um coração, né, disposto a compartilhar o seu problema, a sua dificuldade, para que com isso o Senhor comece a trabalhar na sua vida e que você possa ser restaurado, né? Quando você coloca uma barreira e você acha que você está ali num pedestal, que ninguém vai conseguir te derrubar e que você pode tudo e contra todos, tome cuidado, porque isso pode ser o princípio da sua queda. Nós precisamos ter sempre um coração de humildade. O nosso coração precisa estar sempre com humildade na presença do Senhor. Nós precisamos reconhecer na nossa vida que nós somos dependentes de Deus. Precisamos reconhecer que a nossa vida, ela está interligada à dependência de Deus. E quando nós reconhecemos isso, o orgulho, ele cessa no nosso coração. Porque quando nós reconhecemos que existe alguém que é maior do que nós, que tem um poder maior do que nós, e que pode interceder por nós, e que pode resolver o nosso problema, e que nós temos pessoas à nossa volta que podem nos auxiliar, aí você começa a eliminar o orgulho do seu coração e começa a dar vazão para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na sua vida. Não permita que o orgulho tome conta da sua vida. É uma das toxinas que nós precisamos eliminar exercitando a fé. Por isso que a palavra diz o quê? Errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós acabamos de ler o texto aí da palavra quando Jesus falou sobre o tributo, né? E falou a respeito do casamento lá da mulher que casou com os 7 irmãos, né? Então, falando lá, errais e não conhecer as Escrituras, porque aquele que conhece a Escritura, aquele que conhece a palavra de Deus, né, ele não erra, porque quem conhece a palavra não erra. Erra aquele que não conhece, né? Então é importante conhecermos a Escritura para que assim, né, nós possamos estar eliminando, exercitando a nossa fé para eliminar o orgulho do nosso coração. É importante exercitar isso na nossa vida. A nossa alma precisa ser exercitada todos os dias, meditando e orando e compartilhando da palavra com os nossos irmãos. Isso só se faz exercitando. Ninguém perde quilo olhando o outro fazendo exercício na televisão. Você já viu alguém fazer isso? Aqueles produto milagroso que aparece lá, né? Que a pessoa fica parada e o negócio fica mexendo lá. Aquilo lá chama recondicionamento de banha, né? Porque a pessoa tira de um lado e põe no outro, né? Mas não elimina nada, né? A pessoa tem que fazer exercício mesmo, tem que caminhar, tem que correr, tem que suar, né? O exercício da fé é a mesma coisa. Não adianta você só simplesmente, né, ouvir a palavra e não praticá-la, não lê-la na sua vida, não lê-la em casa, né, não meditar sobre ela, não praticá-la na sua vida. Não adianta nada. A palavra é a mesma coisa. A alma precisa ter o exercício constante da fé, do exercício da palavra, o exercício da oração.
É necessário isso, nós precisamos exercitar isso na nossa vida. Só assim nós teremos uma vida espiritual saudável. Um outro problema muito sério que nós precisamos eliminar da nossa vida, que é a inveja, né? A inveja também, que é um problema sério, né? Muitas vezes temos inveja até mesmo de coisas que não fazem sentido. Seria um motivo para que nós pudéssemos ficar feliz com o irmão, e muitas vezes aquilo acaba sendo um motivo de inveja, né? O seu irmão de repente conseguiu, né, um carro novo, de repente conseguiu um novo emprego, né, ou o filho dele conseguiu alguma coisa, né, e isso às vezes acaba trazendo uma certa inveja, trazendo um certo orgulho, né, e a pessoa fica com aquilo ali no coração, fica matutando aquilo, né? As pessoas criam contendas, né, por algo que não faz sentido, né? A inveja é também algo muito complicado, né? E nós precisamos ter o nosso coração, né, na presença do Senhor, para que a inveja não tome conta. Às vezes o irmão, ele é empossado em um cargo na igreja, o irmão muitas vezes fica enciumado com aquilo, né? E aí começa a dar vazão para a inveja, né? Não, vamos orar por aquele irmão, para que Deus dê sabedoria a ele, para que ele possa fazer um bom trabalho, e naquilo em que você pode ajudar, em oração, participando, vamos auxiliar, vamos ajudar, porque com isso o reino de Deus ele vai crescer. Agora, se começa a minar a inveja, a pessoa começa a falar mal do ministério do irmão, a pessoa começa a falar mal do projeto que ele está fazendo, tudo que o irmão faz, nada está bom, né? Ah, esse irmão aí não faz nada bem, ixi, esse trabalho aí não vai para frente, ah, isso aí não vai dar certo. Isso não é de Deus, irmãos, né? A gente precisa estar em oração, nós somos uma unidade, nós somos um corpo, né? Já pensou se o braço esquerdo tem em ciúme do direito, porque a pessoa é destra, né? Falar, então agora porque você decidiu ser destro, eu quero sair do seu corpo, eu quero sair. Não existe isso, né? Então um vai compartilhar com o outro, porque a outra mão segura para o outro fazer lá o desenho, para o outro fazer o rabisco, né? Nós precisamos, existe um equilíbrio em tudo isso. Isso acontece na nossa vida espiritual, precisa existir um equilíbrio, né? E muitas vezes a inveja, ela acaba minando isso. Ela não permite que muitos projetos, eles deem andamento, e muitos projetos morrem antes mesmo de começar, porque nasceu fruto da inveja de alguém. Ah, eu vou fazer isso para concorrer com o outro, né? Não, nós temos que somar, não dividir, né? É necessário que se some, não que se divida, né? E nós precisamos eliminar também isso da nossa vida espiritual. A inveja não é saudável, né? Nós antes precisamos olhar com corações de compaixão, coração que possa compartilhar, coração que possa ajudar, coração que possa somar. Olha, aquele irmão foi empossado lá, o ano passado eu passei muitas dificuldades, não consegui ter êxito no ministério, mas vou glorificar a Deus por aquele irmão que entrou no meu lugar, porque tem um projeto, tem uma visão diferente, e eu vou auxiliá-lo, eu vou conduzir, né, da melhor forma possível, né, o meu auxílio a ele, para que ele possa prosperar naquilo que ele vai fazer, né? E assim a igreja cresce, né, e com unidade, né, com corações cheios de amor, com a causa, com a obra de Deus, a igreja consegue se fortalecer. Um outro problema muito sério, né, que nós enfrentamos também é exatamente o coração cheio de ódio, né? O ódio, que é algo terrível, porque ele começa muitas vezes de uma simples discórdia, né? Muitas vezes uma questão banal, né? O ódio, ele nunca começa por algo muito grave. Geralmente é uma história, é uma fofoquinha, é uma conversinha, né? É uma coisa tão simples e que toma uma proporção, ele se torna um gigantismo, e que acaba trazendo muito problema. E isso vai deixando o coração da pessoa cheio de amargura, né? E a amargura, ela vai gerando ódio, né? E o ódio é algo que desagrada a Deus, e que se você não eliminar da sua vida e do seu coração, você não pode herdar o reino dos céus, né? E é algo muito difícil de ser tratado, né? Nós já falamos isso por diversas vezes, foi até tema de acampamento, né? Perdão, né? A liberação do perdão, a importância de se liberar o perdão, para que o ódio ele possa ser eliminado da vida da pessoa, né? E é uma palavra muito forte, até de falar deixa a gente arrepiado, né? Porque é uma palavra que tem um significado muito forte. Você odiar outra pessoa é algo terrível, né? Você abominá-la em todos os sentidos, né? Até mesmo uma coisa que você olha, que você lembra daquela pessoa, já te causa calafrio, né?
pessoa ela fica num estado de frenesi, que ela não pode ouvir o nome da pessoa, ou ela não pode lembrar de uma situação que viveu com aquela pessoa, que ela já se altera. Até se ela está com uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história, ela já muda o semblante, ela já altera a voz, porque ela foi impactada com aquilo e ela deixou o ódio minar o seu coração. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E é algo que nós precisamos no exercício da nossa fé, o exercício da alma. Essa toxina, esse malefício precisa ser eliminado da nossa vida, né? Somente exercitando a fé, exercitando a nossa alma, lendo a palavra, é que nós vamos conseguir eliminar isso da nossa vida. Isso é exercitando, né? Assim como o exercício do corpo você precisa praticar, né? Perguntar para o Cláudio. Cláudio só conseguiu ficar fortão lá, né, Cláudio? Ele levantou muito peso, né? Senão não ia conseguir ficar forte, né? Então, mas foi um trabalho duro, né, para eliminar as gordurinhas lá, né? A nossa vida espiritual é a mesma coisa, tem que praticar. E o ódio é uma delas. E é algo que é um processo demorado. A pessoa não chega lá fazendo exercício e já acha que vai emagrecer 5 quilos de uma hora para outra. Não é assim, né? O processo também de liberação do perdão é algo que é demorado, né? Requer da pessoa o quê? Uma conduta responsável, né? Ciente de que ela precisa liberar o perdão. Então ela precisa passar por um processo espiritual, onde ela com Deus vai se tratar primeiramente, e depois ela vai procurar a pessoa no qual ela tem algum problema, algum atrito, e ela com o tempo ela vai procurar a reconciliação e a liberação do perdão, para que com o tempo isso possa ser eliminado da sua vida. Porque se isso não for eliminado, o seu coração vai ficar um coração cheio de amargura, um coração cheio de contenda, e isso vai lhe impedir de se aproximar de Deus. Você já imaginou você deixar de herdar o reino dos céus justamente por a pessoa no qual você brigou e você não ama? É uma contradição, não é? Você exatamente não entrar no céu exatamente por a pessoa pelo qual você tem ódio porque você não gosta. Que situação difícil, né? Então você tem que reverter isso, né? E isso é um processo demorado, né? Isso é algo que vai aqui. Nós ficamos 4 dias no acampamento falando sobre isso e a gente não aprendeu nem 1%, né? Porque é algo muito complicado. E é só você com Deus, é você ali na sua intimidade com Deus que vai conseguir descobrir, né, a melhor forma para eliminar isso da sua vida, né? Uma outra coisa também que nós precisamos eliminar da nossa vida é o coração cheio de vingança e de rancor, né? O coração disposto a se vingar de qualquer forma, né, por algo que foi feito contra você e que você não gostou, né? Isso causa aquela amargura, isso causa aquele mal-estar, e a todo momento você procura retribuir o mal com o mal. Mas não foi assim que o Mestre Jesus ensinou, né? Jesus não ensinou dessa forma. Jesus ensinou que ofereça-lhe a outra face, dá o outro lado, para que você possa colocar o quê? Brasas vivas na cabeça, né? E isso é difícil, né? Muitas vezes no nosso coração, quando você vê lá um assassino, um homicida na TV, a primeira coisa que vem no nosso coração é querer matar a pessoa, né? Principalmente aqui no nosso país, que a coisa não está muito fácil, né? Aqui a gente todo dia vê uma coisa acontecendo, né? Um outro que atropela o rapaz e no outro dia está solto, é o outro que mata, é o outro que violenta, né? E aquela sensação de impunidade, né? Aquela sensação de falta de justiça, né? Isso nos incomoda muito, né? Isso principalmente aqui no nosso país, isso nos incomoda muito, nos faz muitas vezes até pecar contra Deus, né? A gente até não tem que ficar assistindo muito os programas, porque às vezes até a gente fica com o coração muito machucado com isso, aí você fica revoltado, você tem vontade de sair e pegar a pessoa pelo pescoço, né? Mas não é assim que a palavra nos ensina, né? Mas na hora o sentimento que vem é esse, porque nós somos humanos, né? O sentimento é esse, a vontade que você tem é de fazer isso, né? Porque a impunidade é muito grande, e no nosso país isso é endêmico, né? Isso é endêmico, é em todos os sentidos, né? Não é um caso isolado, são todos os casos, né? É diferente de quando você vê um outro país onde a justiça pelo menos funciona de alguma forma. E quando nós vemos isso no nosso país, isso nos revolta, isso nos traz uma sensação muito ruim, né? Uma sensação de vingança, de querer fazer justiça com as próprias mãos. Mas o Senhor diz o quê? Que minha é a vingança pertence ao Senhor, né? E no tempo certo
ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. A vingança não pertence a nós, pertence ao Senhor, né? E nós precisamos aprender com isso. É difícil, é muito difícil, principalmente acompanhando o que acontece no nosso país. Mas é um exercício da fé para a gente, né? E aqui é verdadeiramente um exercício, no Brasil em específico, né? Eu não posso falar pelos outros, mas a gente tem a sensação de que parece que em outros lugares é um pouquinho melhor do que aqui, né? Essa questão da justiça, né? E não é culpa muitas vezes da polícia, porque a polícia está fazendo o papel dela, a polícia vai atrás, ela prende, ela faz as coisas, mas a justiça, uma lei arcaica da década de 40, né? Que era para ladrão de galinha, né? Agora o ladrão de galinha e o traficante é tratado da mesma forma, só que o ladrão de galinha pega 30 anos e o homicida, ele tem regime semiaberto, com 7 anos, igual o outro rapaz lá, sai da cadeia, né? Então, isso nos traz uma sensação muito ruim, né? E cria no nosso coração um desejo de vingança, né? Um desejo de querer fazer justiça, mas uma justiça que não é a justiça divina, é a justiça humana. Porque a justiça humana é o olho por olho, dente por dente, né? Matou, morre, né? Roubou, como nos países lá islâmicos, tira o braço fora, né? Então, a gente precisa de um sinal, né? O coração humano, ele quer um sinal de que a justiça foi feita. Simplesmente a pessoa está encarcerada ali, muitas vezes no nosso coração não significa que é um sinal de que a pessoa realmente está pagando por aquilo que ela fez. Principalmente quando o crime é hediondo, né? E muitas vezes ele tem um clamor público, né? As pessoas ficam muito chocadas com isso. A gente traz isso para o nosso dia a dia. Quando isso acontece no nosso dia a dia, né? No trabalho, muitas vezes o colega de trabalho ele foi maldoso com você de alguma forma, e você fica tentando armar um arapuca para dar o troco para ele, né? Ou muitas vezes o vizinho foi lá, o cachorrinho dele foi lá e fez um negocinho lá na sua calçada, né? Aí você vai lá e, se eu tiver um cachorrinho eu vou fazer a mesma coisa lá com ele, né? Ou muitas vezes você quer, colocou o carro aqui em cima da minha calçada, vou também fazer isso. A gente fica revoltado, a gente quer fazer alguma coisa, isso dá um sentimento muito ruim na gente, né? Mas nós precisamos trabalhar isso, né? É algo difícil, é complicado, né? É complicado. Esse relacionamento com as pessoas. O primeiro sentimento que vem no nosso coração é de vingança, que é isso, é a palavra certa, né? E quando acontece algo com você, você toma uma fechada, aí muitas vezes você quer ultrapassar a pessoa e eu vou dar uma fechada para ele ver também que eu não sou bobo, né? Aquele sentimento, aquela coisa que dá o troco, eu vou dar o troco, da mesma altura ou até, se possível, um pouco maior. Mas o Senhor não se agrada disso, né? Não é assim que o Senhor quer para nós, uma vida de santidade. Para nós encerrarmos a nossa palavra, gostaria que os irmãos estivessem abrindo as suas Bíblias em Hebreus capítulo 12, os versículos de 14 a 17. Hebreus 12, 14 a 17, e diz assim a palavra: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, irmãos, nós vemos aí que em Hebreus a palavra nos ensina, né, a um exercício prático, né, para a nossa alma. Nós observamos aqui que é muito bom, né, comer, beber, aí as pessoas se alimentam bem, aí depois vai lá, come aquele doce gostoso, né, quando tem o almoço na igreja, a pessoa vai lá, se farta, comida gostosa, né? Aí depois já fica preocupado, agora eu vou fazer uma caminhadinha para casa, porque senão eu tenho que perder essas gordurinhas que eu ganhei agora aqui, né? Come o doce, fica tentado a comer aquilo ali, a pessoa não se segura, mas aí depois já vem a consciência, olha, tem que fazer o exercício para perder isso aí, né? Isso aí não é muito bom, tem a parte boa, mas tem uma parte que você precisa eliminar. Na nossa vida espiritual, existem as coisas boas, nós precisamos preservar na nossa vida, mas existe aquilo que precisa ser eliminado, né? E aquilo que precisa ser eliminado, o ódio, o orgulho, a inveja, né, a avareza, a vingança, né,
todas essas coisas que nos distanciam de Deus, isso é eliminado somente exercitando a nossa fé, exercitando a nossa vida espiritual, em oração, na leitura da palavra, na igreja, compartilhando com os irmãos. O que nós estamos fazendo aqui é exercitando a nossa alma, exercitando a nossa fé. Porque um dia você está na sua casa lá chateado, amargurado, né? Aí de repente você recebe a visita de um irmão, e aí você no outro domingo está aqui conosco, compartilhando da palavra, o seu pensamento muda, né? Você se sente amado. Esses dias eu estava conversando com uma mocinha que está frequentando a nossa igreja, que é a Michele, né, Cláudia? Aí o Éder perguntou para ela, né? Você está gostando? Você está se sentindo bem no nosso meio? Ela falou assim, estou me sentindo amada. Eu fiquei feliz quando eu escutei isso, né? Quando ela falou que estava se sentindo amada, né? Então aí eu fiquei grato a Deus por a igreja, porque a pessoa está se sentindo acolhida. É tão bom quando você se sente amado, né? E ela mudou recentemente, né? Ela morava acho que na Zona Sul, parece, mudou aqui para a Zona Norte, né? Estava procurando uma igreja e ela está começando a frequentar aqui a nossa igreja, já havia frequentado outras, né? E eu fiquei muito feliz quando ela se pronunciou dizendo que estava se sentindo amada. É um bom sinal, porque quando a pessoa se sente amada, né, ela com certeza ela vai se sentir também acolhida, né? E quem sabe Deus não toca no coração dela para que ela, né, realmente faça parte aqui do nosso meio também. Isso é muito bom e é um bom sinal da igreja. É um bom sinal de que os irmãos estão fazendo bem o seu exercício espiritual, né? Estão praticando bem o seu exercício espiritual. E é muito bom ouvir isso, principalmente de uma pessoa que não tem ligação nenhuma com a igreja, né? Porque a pessoa, podemos perceber a preocupação da igreja, porque não está se sentindo amada só por um, é por várias pessoas. Então várias pessoas estão exercitando a sua fé, estão exercitando a sua alma, praticando aquilo que a palavra diz, né? Então aqui em Hebreus, para a gente concluir, a palavra diz, segui a paz com todos. A Bíblia diz o seguinte, irmãos, estando em vós o poder, tende paz com todos. Então, se está em você o poder de ter paz com as pessoas, tende paz com elas. Se está no seu poder não discutir, não criar caso, não fazer fofoca, não criar contendas, se depende de você isso, então tenha paz com as pessoas. Aquilo que não depende de você, você vai orar a Deus, porque você sabe que não vai depender de você, né? Estava assistindo essa semana aí na reportagem que um dos maiores problemas hoje do 190 é exatamente as queixas por barulho. 90% das queixas da polícia é por perturbação da ordem, né? O camarada vai lá, abre o som do carro, o som dele custa mais caro que o carro, né? Ele vai lá e liga o som numa altura, né, que eu não sei como é que aquele camarada, quando chegar com 50 anos, ele está surdinho, né? Vai precisar de um aparelho muito bom. E essa perturbação da ordem, muitas vezes não depende de você. A polícia vai lá, faz a parte dela, até o poder público está querendo ser mais incisivo com relação a isso, estão querendo até apreender os carros, está certo mesmo, porque o camarada está perturbando a ordem, ele está com uma série de famílias, pai de família, criança pequena, recém-nascido, né? E a pessoa fazer um negócio desse, né? Então tem que prender mesmo, tem que começar a agir com o rigor da lei, quem sabe a pessoa não começa a se tocar, né? Então, mas muitas vezes não depende de você, né? Você vai depender de terceiros, mas se depende de você ter paz com as pessoas, tenha paz com elas, né? Não procure incitar o ódio em ninguém. Então a palavra diz, seguir e ter a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A importância da santificação, né? A alma precisa ser santificada, ela precisa ser santa. A palavra diz que nós devemos ser santos como Cristo foi santo, como Ele é santo, né? Então nós precisamos alcançar a santidade, né? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, né? Então ninguém, não é alguns, é ninguém. Ninguém deve ser privado da graça de Deus, ninguém. Então todos devem ser alcançados pela graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Tá vendo? A amargura, até no semblante das pessoas, as pessoas notam isso, né? A pessoa nota quando a pessoa está amarga de coração, né? É igual o fel, né? Você come uma carne lá, de repente cai o felzinho lá, aquilo aí empesteia a comida todinha, que tem que jogar fora, né? Não serve mais para nada. Eu lembro quando a minha mãe tinha uma granja que quando arrebentava o fel na carne, não servia para nada, tinha que jogar fora, né? O gosto era horrível,
né, contaminava a carne. É a mesma coisa a pessoa que está com a vida amarga. A pessoa com a vida amarga, ela contamina os outros também. Onde você chega, ela, aquele semblante cair, aí a pessoa chega lá, não está nada bem, nunca está bom, parece aquele personagem do desenho, né? Ó vida, ó azar, tudo acontece comigo, né? Uma pessoa, né, sempre amargurada, sempre triste, a pessoa nunca dá um sinal de ânimo na vida, né? E isso é ruim. Então nós não podemos permitir que essa amargura seja uma raiz na nossa vida, porque ela brota e contamina as outras pessoas. Ninguém seja fornicário ou profano, como foi Esaú. Aqui o sentido da fornicação, né, não tem uma conotação sexual, como é o sentido mais prático dessa palavra, que é o ato sexual fora do casamento, né, entre pessoas que não são casadas, né. Aqui é o ato da fornicação, onde ele não aceitou ou não esperou o tempo certo para receber do Senhor aquilo que era dedicado a ele, né? Esaú, ele não foi sábio, né? Ele se vendeu por causa de um manjar, estava com muita fome, então ele vendeu a sua primogenitura, ou seja, ele antecipou aquilo que ainda não era dele, né? Ele ia receber a sua herdade, ele ia receber a sua bênção da parte de Deus, mas somente quando o seu pai, Jacó, viesse a falecer. Ele seria o responsável, porque ele era o mais velho, né? Por questão de poucos minutos ali, mas ele era o mais velho, né? No entanto, por conta de comida, estava com muita fome ali, e ele foi lá e antecipou isso. Isso é o ato de fornicação. Você antecipar alguma coisa, né? Ou você fazer algo que ainda não está no tempo. Hoje essa palavra ela tem mais uma conotação sexual, né? Ela é usada muito na questão sexual, mas aqui o uso teológico dessa palavra é exatamente ele antecipou a algo que ainda não lhe pertencia e que não era devido, né? Ele vendeu aquilo que ele ainda não tinha, né? Ou deu aquilo que não lhe pertencia ainda, né? E ele foi lá e vendeu isso para o seu irmão, a sua primogenitura, né? Ele deu o direito ao seu irmão, passou aquilo que ainda não era de fato dele, né? Porque o seu pai ainda estava vivo. Então ele teve um ato de fornicação com a sua primogenitura, né? Então com isso ele profanou um princípio, né? O profano é aquele que quebra uma regra, né? Ou viola uma regra que muitas vezes é considerada até mesmo sagrada, né? Então ele foi profano, ele desrespeitou, ele quebrou uma norma, né? Então como ele quebrou essa norma, ele desrespeitou, né, algo que é sagrado, né? Nós podemos ver aqui que o caso dele foi até triste, né, irmãos? Porque ele, depois que vendeu a primogenitura, ele procurou o arrependimento, né? Ele procurou depois herdar a bênção, né? Ele ficou arrependido, mas nem mesmo com as lágrimas ele alcançou, né, aquilo que ele buscava, porque já não tinha mais o direito, acabou, né? Por isso que a gente tem que esperar o tempo de Deus para tudo, né? Quando a gente não espera o tempo de Deus, olha o que acontece, né? Muitas vezes não dá para voltar atrás, tem coisas que não se volta atrás, né? A Bíblia diz o que lá? Que tem pecados que você ora e Deus perdoa, mas tem que tomar cuidado que tem coisa que é para a morte, então a gente precisa estar atento a isso, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o caso de Esaú, né, que não soube exercitar bem a sua fé, não soube esperar. E que Deus, irmãos, realmente possa nos dar aquilo que a palavra nos diz aqui, não só a comida, nem só a bebida, né? Mas antes, a justiça, a paz e a alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos ter a alegria de estarmos na presença do Senhor. Que nós possamos ter a alegria de estar com os nossos irmãos em Cristo. Que nós possamos ter a alegria de anunciar às pessoas a salvação de Jesus. Que nós possamos ser justos e praticar a justiça para que o nome do Senhor possa ser exaltado através da nossa vida. E que nós possamos ter paz com os nossos irmãos e paz com o Senhor Jesus Cristo, para que assim que o amor de Deus possa reinar nos nossos corações e que nós assim possamos ser alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor naquele grande dia, ou até mesmo depois da nossa morte, quando o Senhor pedir para que todos ressuscitem, que nós possamos ser aprovados diante do Senhor. Que Deus nos abençoe.